Salvador Correia de Sá e Benevides, né? Tem que lembrar que ele era filho de uma espanhola. Há uma carioca, de certa forma, a gente pode começar claramente dizendo que sim. Até porque ele vem da família, né, até com origem muito próxima, até seu pai era... Enfim, ele é membro da família do Mendes Sá e do Estácio de Sá, que foram os primeiros governadores do Rio de Janeiro. O primeiro e um dos primeiros depois. O pai dele também vem a ser, o avô dele também é governador do Rio de Janeiro. E, além de governador do Rio de Janeiro, bandeirantes também, caçadores de riqueza em todas as partes, donos de engenho, monopolistas ali na questão da exportação toda de cana-de-açúcar, acumularam grande riqueza, mas assim, destacou-se também, dizem, muito por conta do apego, o apreço que ele e a família tinham aos jesuítas, apreço, né, digamos, apreço, e o apreço que os jesuítas tinham por ele. Então, os jesuítas, os relatos dos jesuítas e dos outros, né, como sabemos, né, os portugueses e espanhóis, e na época, quando ele começa a se destacar, estamos falando de 1620, 25, 30, espanhol e português os portugueses estavam sob, né, domínio espanhol, União Ibérica no nome, né, uma coisa bem clara, o governo espanhol, né? Mas ele teve o ego, né, as conquistas bem mais, talvez, assim, aclamadas, supervalorizadas, sabe? Supervalorizar, superfaturar é uma coisa que é com ele mesmo, né? Superfaturamento era realmente uma coisa que vem com ele aproveita isso, é uma coisa que ele dá pro resto da vida, né? Não tinha, e quando tentaram fazer com ele deu a volta por cima, caiu por cima, né? Já chegou expulsando os caras que estavam aqui para prendê-lo, né? Mas essa é uma história um pouquinho depois aqui, o Salvador Correia de Sá e Benevides, que vou chamar agora de Benevides, porque Benevides é um nome muito... Benevides é muito melhor, né? O Benevides realmente era fantástico, né? E não só isso, ele alcançou muito mais que qualquer governador do Rio. Até hoje, o cara é governador do Rio e vai preso, né? Vai preso. E ele foi ser santo em Angola, basicamente. Foi santo em Angola há muito tempo, né? O restaurador, até o nome que ele dá a ele mesmo, que eu esqueci o nome agora na verdade não é nem Angola inicialmente, é Luanda, né? Luanda, que estava... Angola e Luanda estavam dominados por holandeses, mas o que ele consegue primeiro é expulsar os holandeses de Luanda, apesar de ter sido governador do Rio 3 vezes, capitão Mor, general Mor, general das tropas brasileiras ao sul, ele se tornou mais importante e teve seu nome mantido mais vivo na história por ter sido o restaurador de Angola. Uma coisa também como com o Salvador, né? O Salvador de Angola, mas o nome lá era restaurador. Tanto que ele morreu em 1681, 88, depende, há uma controvérsia nisso aí, é uma dúvida, mas ele, em 1874, ou por aí, a gente pode corrigir aqui a data depois, mas 1800 segunda metade dos anos 1800, ele foi feita para ele, uma das poucas obras que foi feita em Angola nesse tempo, foi feita uma estátua para ele, gigantesca, colocada lá na cidade alta de Angola, e ela permaneceu lá por basicamente mais de 100 anos. Só foi cortada em 1998, porque já tinham visto que ele não era mais aquele Salvador todo, na verdade que ele era um grande oportunista, um grande picareta, digamos assim, né? Mas uma coisa é certa, ele tirou os holandeses de lá. Não que tenha sido melhor, não julgar esse valor não, né? Se foi melhor ou pior, mas aparentemente melhor. Então, mas ele caiu nas graças dela justamente por isso, porque ele era muito benquisto na corte filipina, né? Na internet tem muita confusão sobre o Salvador Correia de Sá e Benevides, o Bené. Aliás, ninguém sabe quando ele morreu, nem como. O Rolando Lero nem ia conseguir enrolar isso daí, porque tudo na vida do cara é um pouco obscuro, assim, tudo um pouco, né? Assim, obscuro não, é tudo na cara de pau mesmo, a cara de pau. O Rolando Lero talvez tenha se inspirado nele para fazer o personagem, o cara era cara de pau. Ele...
Mas ele, uma coisa a gente não pode negar, né? Ele era bom em expulsar o holandês. Expulsar invasor e expulsar o holandês era com ele mesmo. Ele ganha o primeiro título dele, né, de alcaide-mor do estado do Rio de Janeiro. Quando ele tem sucesso no Rio da Prata, né, nas batalhas do Rio da Prata, quando, como estamos falando, né, União Ibérica, então estava lá combatendo em nome da corte espanhola, né, e ele cai em graça com os nobres espanhóis, porque ele tem muitos êxitos e ele ganha muita terra, inclusive. Ele sempre ganha muita coisa, alguma coisa que ele faz. Não tem nada é grátis com ele, não tem, né, no free lunch e tudo mais. Mas ele se mostra, assim, depois de é claro que há uma valorização do que ele fez pelos jesuítas, que eram aliados de antiga data, da família dele, precisamos falar da família dele aqui também, né? Com que ele muito aprendeu, com que ele muito fez, teve negócios juntos. E junto a quem também, quando o jesuíta tinha um problema com alguém, ele ia lá e, se dá com os dois lados, vamos apaziguar isso aqui, vamos resolver isso aqui uma coisa que seja boa para todo mundo, né? Somente para mim, mas que deixe os lados satisfeitos. Então, ele teve sucesso nas empreitadas militares, né? Tudo que foi militar, ele confiado, ele teve sucesso, ainda que o sucesso seja relativo, porque ele tiveram batalhas que ele tomou um verdadeiro massacre, mas ele tinha, no geral, ele tinha mais poder de avaliar melhor a situação dele e conseguir ganhar ou não, né? E isso a qualquer custo, sabe? Tem que roubar navio no caminho para poder inventar um exército maior, rouba-se os navios. E tanto ele foi acusado por isso depois, na década de 40 e tudo mais, 640, né? Por roubar navio. A acusação é uma lista extensa, a gente pode fazer isso em outro capítulo sobre o Benevides, porque ele merece. Mas ele foi ganhando muitas benesses, né? Muitas mercês, né? Como se diz. E ele já estava nas graças, né? Ele vem da família, que todo mundo sabe, a primeira pessoa, que é o Mendes Sá, que vem governador-geral, né, do Brasil, né, na época da invasão francesa, de Ville-Gagnon, no Rio de Janeiro, já anos antes do Benevides nascer. O sobrinho do Mendes Sá, né, o Estácio de Sá, é super, no Rio de Janeiro, na minha terra, ele é super homenageado. Você vai ter Largo do Estácio, você vai ter estação de metrô Estácio de Sá, faculdade, que não sei se é uma homenagem, mas faculdade Estácio de Sá, um monte de coisa Estácio de Sá, né? Monumento a Estácio de Sá. Não vai muito bem também, mas é porque a Estácio de Sá ali, porque é por causa da favela, tá? Unido a Estácio de Sá, Não, foi que nem o Romário, né? Favela, né? O Romário fala isso, que não tem essa história. Mas assim, é porque o Estácio o Largo do Estácio, você tem ali favela antes de falar de favela. Antes de falar de comunidade, porque foi o nome de favela. Em 1930 e pouco já tinha favela lá, até a música, né? E a bola se vai rolando pelas ruas redondas, pelas pedras redondas da rua São Carlos deságua no asfalto do Largo do Estácio. Tal. É a rua descendo da favela, a bola descendo da favela que a gente estava jogando. Enfim, o Estácio tomou uma flechada de um índio francês, né? Não do índio Araribóia, o pessoal do Araribóia, que é bem aliado aos portugueses, como todo mundo sabe. Virou qual o nome do Araribóia depois? Nobre, Martim Afonso de Souza, né? A gente está se profissionalizando, então você pode ver aqui o vídeo um pouquinho de problemas e tal, mas a gente vai tentar botar pelo menos o link ali para o vídeo do Araribóia, e você aproveita e se inscreva aqui no canal para ajudar a profissionalização do canal da Enciclopédia de História, é importante, para você não ficar procurando vídeo igual um doido aqui com o nosso amadorismo. São os dois aqui editando, fazendo tal, e a gente não é muito bom nisso, mas vamos lá. O pai dele, o avô dele, na verdade, né, assume quando o Estácio de Sá é morto, não pelo Araribóia, mas pelos outros. Tem outro capítulo nosso aqui que a gente fala sobre, mais que meu amigo Aurélio fala mais sobre aquela coisa da falsa
passividade do índio, aquela coisa que é uma coisa mentirosa. Vejamos aí, em 1500 meio de 1500, o final dos 1500, os índios estavam lutando em guerra já, se engajando contra... Até porque as tribos aqui não eram tribos que viviam em paz e harmonia, cada um pro seu canto. Mas nós mais temos são relatos de guerras entre tribos, entre grupos, entre... Mendissá, na verdade, que ele fez em janeiro, Mendissá, foi conseguir expulsar os franceses que estavam fixados na Baía de Guanabara, né, na ilha de Ville-Gaillon. Né? E ele incumbe, em 1565, o Estácio de Sá de povoar e fundar, na verdade, a cidade de Rio de Janeiro. O Estácio de Sá acaba sendo morto por uma seta envenenada de um tupi-guarani aliado a franceses. Quem o substitui, que na época era a Capitania-Mor do Rio de Janeiro ainda, era o seu irmão, irmão do Estácio de Sá, o Salvador Correia de Sá, que tinha nascido em Santarém no ano de 1540. E esse, por sua vez, era pai de Martim Correia de Sá, que nasceu no Rio de Janeiro, apesar de ser considerado português. Era considerado português porque é Portugal, né? E esse sim era o avô. Não, esse era o pai do Correia de Sá e Benevides. Martim, né? Martim era o avô e perdi aqui. Exatamente. Então o quê? Relação clara aqui, né? De família é direto, né? Direto, vem direto. Então, assim, o poder no Brasil, no Rio de Janeiro, já vem passando de geração em geração, né? Deixando bem claro isso aí. Tanto que o pai e o avô do Benevides também já haviam ocupado cargos importantes no Rio de Janeiro, inclusive de governador. O pai do Benevides, o Martim Correia de Sá, ele foi um dos filhos de... ele era filho, era direto de uma índia, né? Filho de uma índia, pelo menos de uma índia neófita, que a gente chamava assim, né? Peraí, eu tô explicando porque eu tô da alma carioca dele. Aliás, sabe o que tem a estátua de Araribóia lá em Niterói? Em Charitas, a cidade onde é que é? Tá de costas pra Niterói, olhando pro Rio, né? E Niterói significava o quê? Um lugar de águas escondidas, de água doce. Araribóia achou, mas os portugueses mandaram pro lugar que eu não sabia que tinha água doce, né? Presente. Araribóia, a família dele virou nobre, né? Virou nobre português, né? Não tem mais nada de índio, o que quer que seja. Ele queria se dar bem, né? Vamos voltar aqui ao nosso Benevides, o nosso Salvador Correia de Sá e Benevides, né? Mais chamado de Benevides, porque tem muito a falar sobre ele, não dá para falar tudo agora, mas ele é uma pessoa extraordinária na formação brasileira, na formação de Angola, principalmente, ele é muito marcante em Angola, né? E inclusive também com participação que merece capítulo só para isso, que é a participação dele no final da União Ibérica, né? As decisões que ele faz, enfim, isso a gente vai comentar depois. Mas ele demora a escolher, ele é essa vida, ele escolhe bem, escolhe muito bem. Ele perde terras, inclusive, né? Mas já com plano na frente de recuperá-las de forma rápida, líquida e certa. Ele não ficava para trás, né? Isso é importante dizer, ele não gostava de ficar para trás. Enfim, ele vai para o Rio, de certa forma ele vai para o Rio, tá? Ele volta ou vai ao Rio, vai depender de quando você considerar que ele nasceu e onde você considerar que ele nasceu, mas acompanhando o pai. Tá, ele estuda do colégio de jesuítas, certo? Onde ele aprofunda, digamos assim, laços com a congregação religiosa e fica ligado a ela para sempre, né, por um bom tempo, e participou de várias expedições, né, nos sertões do Sergipe, de São Paulo, e basicamente em guerra contra os índios em território brasileiro, paraguaio, e muito no qual se destacou campanhas militares contra os holandeses que haviam se instalado em alguns portos do Brasil, né? Mas o que ele mais se destacou foi combatendo
holandeses, né, que tinham se instalado em algumas zonas litorâneas do Brasil, né, e ele é o principal, ele se destaca, não, ele se destaca na recuperação da cidade, aqui na nossa cidade, onde moramos hoje, de Salvador da Bahia, né? Então, capital do Brasil. Estamos falando aqui de 1625. Claro que os feitos deles foram bons, foram notórios e tal, mas os jesuítas ajudavam sempre a elevar, né, a colocar no patamar as suas vitórias. E aí, em 1637, seguindo o exemplo do pai e de seu tio-avô, agora ficamos claros aqui, né, quem era o tio-avô dele, ele é nomeado governador da capitania do Rio de Janeiro, substituindo Miranda de Henriques. Ele consegue que o Senado da Câmara conceda a ele uma exploração exclusiva dos engenhos de açúcar e dos armazéns de embarque. Inicialmente por um período de 19 anos, mas isso se perpetua aí, ó, vão séculos para falar a família, tá? Ele consegue a sua primeira nomeação luso-espanhol. Ele primeiro é um luso espanhol, depois ele passa a ser secundariamente como brasileiro, né? E Salvador Correia de Saia como é que ele chega ao governo do Rio, que a gente tinha falado antes? Ele chega a governador do Rio de Janeiro por um prêmio dado a ele por Felipe pelo seu arrojo na dominação de revoltas índias nas províncias espanholas de Tucumã, São João e São Luís. Ou seja, o cara realmente brigou de cima a baixo, né? Um certo sucesso. Foi acusado depois de acusações tais, é que é uma lista um pouco extensa, mas ele foi acusado de sequestro de navios, desvio de bens régios e impostos régios, uso inadequado dos recursos da coroa, nepotismo, criação de impostos sem autorização régia, utilização de material de má qualidade nas construções da capitania, e aqui cabe um parênteses, porque ele prestava conta dessas construções dele, certo? E dizia, as coisas são mais pomposas do que tem no relatório de custos, né? Mão de obra especializada, madeira da melhor categoria, madeira de jacarandá, aquelas contas, pedra, isso aqui. Cara, não era nada disso, né? É um caso de superfaturamento desde os primórdios, né? Essa parte aqui eu vou deixar para a gente falar um pouco depois, porque ele dá a volta por cima dessas acusações, ele dá a volta por cima total, certo? Dá a volta por cima total. Não, pena, coitado, se tivesse vivo na época, ele teria conseguido essa parte. Mas não teria caído, porque ele era a coisa que fazia as coisas acontecerem. Tinha um limite também, né? Tinha que dar um limite a ele, né? Ele tinha um limite. E uma coisa pela qual ele é mais destacado, porque no Brasil, se você vai pesquisar sobre ele é muito pouco conhecido, né? Certo? Apesar de ter sido uma figura importantíssima na história do Brasil, até porque ele, vamos falar só um pouquinho primeiro, durante o governo dele no Rio, ele foi importante, estrategista militar, a certo ponto, mas super importante na expulsão, na continuidade da expulsão dos holandeses no Brasil, né, de Pernambuco. Era ponto de apoio para reparo de barcos, para reforço de tropas, ele era uma pessoa, ele era um guerreiro, né? E além de ser um marqueteiro, enfim, um oportunista, um caso de outras coisas, mas ele era um cara eficiente para o governo, apesar de cobrar seu preço. O preço que pagava ele achava pouco, então ele tinha que dar o jeito dele, né? Cada barco que saía com açúcar aqui era 10% vazio para botar a carga dele para chegar em Angola e despachar lá com o parceiro dele em Angola e sem imposto por isso mesmo, sem imposto, sem saída, né? Sem frete. Ele salvou os jesuítas em Angola, exatamente, ele salva. Ele restaura a capela que os jesuítas tinham perdido, o ponto lá, ele vai salvar ele. Ele é grande parceiro dos jesuítas e os jesuítas são grandes parceiros dele. Inclusive ele é uma pessoa religiosa, uma pessoa bastante religiosa, principalmente quando o bicho apertava, tinha tempestade dos navios dele e tal, ele se tornava bastante religioso realmente. Mas ele era muito, como eu te falei no começo, ele era intimamente ligado aos jesuítas, estudou com os jesuítas, teve suas façanhas aumentadas ou
valorizadas pelos jesuítas. Os jesuítas da época ainda tinham muito poder, né? Apesar de que a ordem, né, ia acabar uns anos depois, século depois, máximo. Mas ele sempre foi fiel aos jesuítas. Os jesuítas salvaram-no das acusações contra as acusações que a ele foram, né, impostas, aquela lista extensa, que eu não lembro quantas foram, mas 10, 9, 8, algumas muito graves. Ele se manteve fiel aos jesuítas. E os jesuítas sempre o ajudaram. Até porque os jesuítas e ele tinham interesses comuns em negócios. Né? Principalmente negócios da costa brasileira para a costa africana. E de volta, né? Eles tinham bastante interesse em comum. Nós vamos entrar nos pormenores ainda, né, nos próximos capítulos sobre ele, porque ele merece, cada 2 anos dele merece um capítulo, porque o cara era fenomenal. Ele entra para a história, digamos assim, e que foi quem mais manteve a alma dele, digamos assim, se é que ele tinha alma, ao contrário de alguns outros pensam, mas ele foi governador-geral de Angola, mas não só isso, ele ficou conhecido como o restaurador de Angola, o salvador de Angola. E não é bem de Angola, é de Luanda, né? Luanda não era Angola. E ele, uma manobra até bastante astuta, porque os holandeses estavam já tinham conquistado. Os holandeses conquistaram, São Tomé e Príncipe conquistaram. Os holandeses sempre, é bom dizer, holandeses, os neerlandeses, né? Vamos falar, não eram os holandeses, eram dos Países Baixos, sempre junto com a Companhia das Índias orientais, não me lembro. Sempre junto com a Companhia das Índias. Foi assim em Pernambuco, foi assim em Angola, ou em Luanda. Eram sempre empreitadas capitalistas, e em Luanda, e essa história vamos contar depois com mais detalhes, porque envolve várias e várias daquelas do Salvador Benevides, porque não é uma coisa simples que tem uma frota portuguesa que vou lá. Não, ele tinha alguns navios, ele foi arregimentando, providenciando tal, tropas, inclusive com índios, ele era amigo dos índios, vamos, tal. Mas o fato é que ele expulsa os holandeses de Luanda, bota-os para correr realmente, e vira governador geral, numa época em que Luanda viveu mas viveu um grande crescimento comercial. Também porque lá estava explorando escravo, né? Mas ele adorava um comércio bilateral, assim. Ele sabia dosar ali o que era o que é o meu, eu vou bypassar isso aqui, né? Vou botar isso aqui por fora, que ele é expert nisso, né? Ele foi expert nisso a vida toda. Mas foi assim, senhor. Foi governador, não foi só governador durante lá 3, 4 anos, que foi uma bonança de 3, 4 anos. Ele foi sucedido num período de 15 anos, por 4 governadores, e a época de bonança, considerada época de bonança, continuou. E todo mundo, por isso que ele ficou famoso, por isso que ele ficou como o salvador realmente, o restaurador, porque não foi uma coisa assim efêmera, só ele estava ali e deixou um monte de herança maldita ao próximo. Não deixou. Ele conseguiu uma certa... Até porque ele veio para o Rio de Janeiro depois e estava na outra parte coordenando a contraparte do comércio, né? Então ele sabia como fazer aquilo ali fluir, enfim. Mas ele estabeleceu de alguma forma uma base comercial. Significa isso lá o que queira significar nos dias de hoje, né? Os juízos de valor assim deixar de fora, porque o comércio não era bom, assim, pra gente pensar hoje, né? Não era uma coisa legal, em boa parte, mas ele foi um bom governador de Angola. E tanto que ele hoje em dia, assim, um pouco de tempo, a imagem dele em Angola anda em baixa, mas ele, já tinha morrido, foram 200 anos depois que ele morreu, quase 200 anos depois que ele morreu, fizeram uma estátua para ele que ficou lá durante 100 anos, na praça principal, Praça da Sé, lá, na Cidade Alta. Então, assim, ele continua sendo conhecido em Angola. Tem mais informações sobre ele em Angola do que no Brasil. E mais informações sobre a atuação dele no Brasil, em estudos acadêmicos de Angola, do que aqui.
Então ele foi para Angola realmente uma figura importante. Dizer ruim ou má, não quero nesse valor. Mas ele foi uma figura fundamental na história do Brasil e fundamental na história de Angola. Fora, e aí você vai fazer uma outra coisa à parte, durante o final da República da União Ibérica, que aí ele agiu realmente com muita inteligência e astúcia para conseguir. Ele conseguiu coisas boas ali, não foram só coisas ruins, não só coisas boas, ele conseguiu coisas boas para a solução do conflito, né? Que tem a frase que você sempre diz que a princesa como é que é? E ele teve participação importante nisso daí, porque ele era uma pessoa benquista pela corte filipina. 60 anos de União Ibérica. Portugal está subjugado há algum tempo. Mande sugestões, críticas e ideias de próximos vídeos. Aqui nós já deixamos vários vídeos em aberto a fazer, agora temos que cumprir essa promessa, né? Eu sou um pouco preguiçoso, eu confesso, mas eu vou fazer.